Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e que para que crendo tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vive estás. Amados irmãos e irmãs presentes aqui na igreja, os que nos acompanham de casa, nós estamos celebrando o segundo domingo do tempo da Páscoa. E como eu disse no início da celebração, é considerado também a festa da Divina Misericórdia. Festa esta instituída, pelo São João Paulo II no ano 2000, na canonização de Santa Faustina, aquela que teve as visões de Jesus ressuscitado, neste título cristológico de Jesus misericordioso. Então, quando nós celebramos essa festa da Divina Misericórdia, nós cantamos as misericórdias do Senhor, as maravilhas que Ele realiza e continua realizando na nossa vida.
A maravilha da misericórdia é o amor e a entrega de Jesus para a nossa salvação. Essa misericórdia que não é vendida, mas é uma misericórdia dada gratuitamente pelo amor de Deus, né? Este amor de Deus que nos envolve, este amor de Deus que nos dá a plena confiança de ter a certeza que o Senhor ressuscitou verdadeiramente. É a misericórdia do nascimento da igreja. Por isso, né, o quadro de Jesus misericordioso, que eu estou aqui na minha casula com ele, né, jorra o sangue e a água, né, os sacramentos da igreja, o batismo e a Eucaristia. Então é isso que nos envolve a misericórdia de Deus, a fé que nós recebemos no dia do nosso batismo e a Eucaristia que nós celebramos como este memorial da presença redentora e salvadora do Cristo vivo e ressuscitado. E a liturgia deste segundo domingo é uma liturgia belíssima, belíssima, onde nós precisamos deitar o nosso olhar, o nosso coração e deixar que cada palavra que foi proclamada atinja o mais íntimo de nós. É uma liturgia que nós poderíamos ficar aqui o domingo todo, né, conversando sobre ela, pois é uma liturgia que nos mostra os frutos da ressurreição. De modo particular, na primeira leitura, né, depois que Jesus subiu ao céu, né, os discípulos começaram a sua missão. E a primeira missão dos discípulos foi unir a comunidade dos seguidores do Cristo ressuscitado. Todos aqueles que, através da fé ao Cristo ressuscitado, se ajuntaram aos apóstolos. E bonito que o autor sagrado dos Atos dos Apóstolos nos dá este caminho que eles tinham tudo em comum, a comunhão, a comunhão. Eles colocavam tudo em comum para que a comunidade pudesse viver. E assim eles iam abraçando esta fé no Cristo ressuscitado. Todos os que abraçavam a fé viviam unidos e colocavam tudo em comum. O ressuscitado nos une, gente. Por isso que nas nossas comunidades não pode haver divisão. É tão triste quando a comunidade se divide. É tão triste quando um quer ser melhor do que o outro. Mas isso não acontece aqui no São Crispim, não, né? Acontece lá na Europa. Mas é triste porque a comunidade, o Cristo ressuscitado veio para unir. Quem divide é o demônio. Quem divide é o capeta. E nós não somos o capeta. Nós somos do Cristo ressuscitado. Então nós precisamos continuar unidos ao Cristo. E nesta unidade, nós vamos dando testemunho, assim como as primeiras comunidades. Esta unidade, esta comunhão, esta vida nova deve transformar a nossa vida. Porque eterna é a misericórdia do Senhor. Nós cantamos aqui no Salmo 117, né? Essas misericórdias do Senhor, eterna é a sua misericórdia. E quando nós nos colocamos à disposição de estar atentos a essa misericórdia do Senhor, nós vamos vivendo de fato essa unidade e não a divisão. Né? Unidos colocavam tudo em comum, com alegria, não com tristeza. Então o ressuscitado, estando no meio de nós, não é um motivo de tristeza. É tão triste ver uns católicos tristes por aí, gente. Umas caras de quem chupou limão, né, e vem para a igreja. Nós precisamos ser alegres. Alegres, pois o Senhor nos traz essa alegria da sua infinita misericórdia. Essa infinita misericórdia, né, que São Pedro nos coloca aqui como esta unidade do amor de Deus. Pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, ele nos fez nascer de novo para uma esperança viva. Nós não podemos ficar mortos lá no velho homem e na velha mulher. Nós tivemos esse itinerário quaresmal para ver o que nós precisamos mudar na nossa vida. E se nós chegamos ao final da quaresma e não sabemos o que devemos mudar na nossa vida, sinal que a gente não fez uma boa quaresma. Porque a Páscoa é o momento de recolher esses frutos de vida nova.
Então nós precisamos florescer pelo batismo que nós recebemos, na vigília que nós celebramos semana passada, onde renovamos a nossa fé no batismo, nós precisamos deixar florescer de fato uma esperança viva, um novo nascimento. E assim mesmo, né, que nós não tivemos a oportunidade de caminhar com Jesus, de estar com Jesus, de ver lá naquele dia que Jesus se entregou na cruz, nós estamos aqui, nós acreditamos, nós estamos fazendo este caminho verdadeiro de conversão. Então, por isso que é preciso caminhar unidos, é preciso caminhar em comunidade, é preciso caminhar na misericórdia do Senhor. É isso que nos mostra o Evangelho. Um Evangelho tão bonito, né? Jesus que se manifesta aos seus apóstolos. Essa manifestação se dá, né, neste contexto do medo. Eles estão trancados. Todo mundo tinha ido embora, todo mundo tinha saído correndo, todo mundo tinha abandonado Jesus lá na cruz. Depois eles se reuniram, eles criaram ânimo, voltaram, mas com medo. Por isso que eles estavam de portas fechadas. Mas Jesus é misericordioso, Jesus atravessa todas as dificuldades e entra na vida de novo daqueles discípulos, entra na vida dos apóstolos. Como um dia ele entrou na vida deles chamando para o seguimento, ele entra de novo no momento da escuridão, no momento da tristeza, no momento do medo. E o que Jesus deseja aos apóstolos? A paz. Gente, é só com paz que nós vamos reconhecer a presença do ressuscitado. Se o nosso coração está em guerra, se a nossa vida está em guerra, se tudo está na escuridão, o ressuscitado não vai manifestar. Por isso que nós precisamos deixar que o nosso coração seja preenchido da paz que vem do ressuscitado. Não a paz da bandeirinha branca, não a paz da musiquinha bonita, mas a paz que vem do ressuscitado. Por isso que cada vez que nós nos aproximamos da mesa do Cristo vivo, ressuscitado, nós precisamos deixar que a nossa vida seja iluminada por esta paz. Depois que Jesus desejou a paz, mostrou para eles a mão e o lado, o que aconteceu? Eles ficaram alegres, felizes, pois eles viram que o Senhor verdadeiramente tinha ressuscitado. E o que Jesus fez? Desejou de novo essa paz, para que eles pudessem ali contemplar a glória que iria acontecer. Depois, o que Jesus fez? Soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Aqueles que estão em paz estão na comunhão do Espírito Santo. E é o Espírito Santo que dá a força à igreja, dá a força necessária, dá a força para caminhar, dá a força para de fato ir à missão. E Jesus envia eles à missão, né? A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não perdoardes, eles lhes serão retidos. A misericórdia de Deus. Mais uma vez vem ao nosso encontro a misericórdia. O perdão dos pecados é o abraço misericordioso de Deus. Então Jesus envia os apóstolos para vivenciar essa misericórdia de Deus, na ação do Espírito Santo. Só que tem um rapaz que não estava lá junto deles. Quem é esse moço? Tomé. São João não nos fala onde estava o Tomé, mas o Tomé não estava lá. Então, gente, não dá para conhecer Jesus ressuscitado, reconhecer Jesus fora da comunidade. Tomé não fez a experiência porque ele estava fora da comunidade. A comunidade estava ali reunida, mas o Tomé não estava. Então, aqueles que não estão na comunidade nunca vão fazer a experiência do Cristo. Vão sempre duvidar, vão sempre querer ver para crer. E muitas vezes nós somos igual São Tomé, né? Eu tenho que ver para crer. Só que nós não vimos, como nos lembra São Pedro na segunda leitura. Nós não estávamos lá naquele grande, glorioso dia da morte do Senhor. Nós não estávamos lá reunidos e nós não tocamos nas feridas do ressuscitado, mas nós acreditamos. Por isso que nós estamos aqui. Nós acreditamos pela pregação dos apóstolos, pela revelação dos apóstolos. Tudo aquilo que foi revelado no anúncio da missão, é isso que nós acreditamos. Por isso que nós estamos aqui.
E Tomé disse: se eu não colocar a mão, eu não acredito. Nós não podemos ser assim. Mas Tomé mostra muito a humanidade, né? A humanidade daquele homem mostra que nós precisamos nos entregar à misericórdia divina. Nós precisamos ver com os olhos da fé. Aí Jesus, depois de 8 dias, aparece de novo, deseja a paz e já vai direitinho no Tomé. Nem bebe um copo d'água. Toca. Olha aqui minhas mãos. Olha o meu lado. Não seja incrédulo, mas fiel. A experiência do ressuscitado, gente, tem que ser com fidelidade. A experiência com o ressuscitado tem que ser com fé. A fé que nós recebemos do Cristo. Por isso, amados irmãos e irmãs, Tomé faz essa profissão de fé. Meu Senhor e meu Deus. É bonito isso. Mas ele precisou fazer essa experiência junto com a comunidade para dizer: meu Senhor e meu Deus. Aí Jesus fala: Tomé, acreditaste porque me viste? Feliz aqueles que acreditam sem terem visto. Aqui estamos nós, felizes, contentes, alegres, pois temos certeza que o Senhor ressuscitou verdadeiramente. Não tocamos as suas chagas abertas, mas aqui nós estamos para deixar que Ele toque as nossas feridas, as chagas muitas vezes do nosso coração, que é feitas pelo pecado, para que sejam restaurados pela misericórdia e pela fidelidade que todos nós devemos ter. Muitas outras coisas foram escritas. São João não escreveu aqui no seu livro, mas muitas outras coisas foram ditas e escritas para viver a presença do ressuscitado. Por isso que nós estamos aqui, porque eterna é a misericórdia do Senhor. Professando sim a nossa fé no Cristo ressuscitado, nós vamos caminhando assim para celebrar com alegria a nossa Páscoa definitiva, a festa da ressurreição que nunca se acaba. Que este domingo festivo, este domingo, dia do Senhor, nos ajude a celebrar sempre as misericórdias do Senhor. E banhados pelo sacramento do batismo e da Eucaristia, possamos dar testemunho do Cristo ressuscitado. Pois este é o dia que o Senhor fez para nós. Assim seja.